ritual parece muito com outras coisas. Tem vários tipos de rituais que se fazem nas religiões. Mas isso aqui que nós estamos fazendo hoje é uma ordenança, é um mandamento de Jesus Cristo, que ele disse um dia, quando ele veio ao mundo morrer pelo pecado da humanidade, ele falou que aquele que nele cresce devia também ser batizado como uma mostra de arrependimento, de uma morte para a vida antiga de pecado, de erro, e agora uma nova vida com ele, com Cristo. Então, quando nós fazemos o batismo nas águas, estamos obedecendo uma ordem de Jesus, e essas pessoas que estão batizando aqui, elas estão cumprindo esta ordem, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz também que somente Jesus Cristo é que pode salvar o pecador da condenação eterna. Portanto, o nosso evangelho, isto é, as boas novas que anunciamos primeiro vem com a má notícia, de que todos os moradores da terra estão perdidos por causa do pecado e condenados à condenação eterna. Isso é a má notícia. Mas a boa notícia é que Deus teve tanto amor pelos pecadores que mandou que Jesus Cristo viesse à terra para morrer na cruz do Calvário e derramasse o seu sangue, para que todo aquele que cresce em Jesus Cristo tivesse a sua dívida, o seu pecado apagado e agora fosse salvo. Portanto, a religião não pode salvar, a igreja também não pode salvar, mas a igreja tem que falar que Jesus salva e aquela pessoa que crê em Jesus é salva. E como prova de que creu, de que nasceu de novo, que é uma nova criatura, então eles são discipulados, disciplinados nisso, e hoje eles estão aqui numa declaração pública de fé, dizendo-se que estão morrendo para o mundo, vão ser sepultados na água. Quando eles forem tirados da água, significa que eles ressuscitaram agora para uma nova vida. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Você pode ser religioso, pode ser uma pessoa boa e honesta, você pode ser um trabalhador, uma pessoa que não faz mal a ninguém, mas isso não dá a você a condição de salvo, de perdoado, porque todos pecaram, e o pecado está na nossa vida, no dia a dia, na mentira, na inveja, no engano, em qualquer coisa que fazemos contra a palavra de Deus, é pecado, e é por isso que não podemos nos salvar. Mas, através de Jesus Cristo, oferecido gratuitamente, as pessoas que nele creem são salvas. E quando elas são salvas, elas são preparadas para esse momento, e eu quero agora falar com elas. E vocês que estão me ouvindo, vocês também ouçam. O que vai ser falado aqui é uma verdade que não vai mudar com os séculos, com os anos, com os costumes, ou com as culturas do mundo, porque é a verdade universal da palavra de Deus. Então presta atenção, para vocês que vão se batizar, o que significa o batismo? Então a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículo 3 diz o quê? Não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, nós fomos batizados na sua morte. Então o que significa isso? Que o batismo significa um sepultamento, uma morte. Isso que significa o batismo. A imersão na água significa uma morte. Gálatas 3:27 diz na Bíblia: todos vós que fostes batizados em Cristo, aí sim, vos revestistes de Cristo. Então não é mais vocês que vão viver agora, é Cristo que vai viver em vocês. Você sabe que isso é um privilégio que infelizmente nem todos querem, mas todos podem ter. Mas porque vocês aceitaram Jesus e porque nós cremos em Jesus, nós podemos ser isso, temos isso, ok? Tendo sido batizados com Ele, também você ressurgiu pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo escreveu o seguinte: se você crê em Jesus, você vai ser batizado junto com Cristo na morte dele, mas quando você se levantar na hora do batismo, isso significa que você está ressuscitando agora, mas não para aquela vida antiga que você levava antes
de pecado, de erro, conforme os costumes das coisas que esse mundo tem, mas para uma nova vida com Cristo. Sabe por quê? Você é eterno agora, você não morre mais. A morte física não significa morte eterna. A morte espiritual é a pior morte que existe. A física, esse corpo vai morrer, mas segundo a Bíblia, um dia todos vão ressuscitar. Mas a Bíblia diz, uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros vão ressuscitar para a condenação e morte eterna. Então, creu em Jesus, está salvo. Não creu, pode ter a religião que for. Desculpe, senhores, a verdade é triste, mas vocês estão condenados. Qualquer um que não tem Jesus está condenado e não tem como a gente argumentar, porque essa é verdade que vem de Deus, ok? Pedro falando à igreja, ele diz: agora também, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo. O batismo não é a salvação, mas o batismo, ele demonstra que você é salvo. Preste bem atenção, porque tem muita gente que a gente batiza, mas depois que sai da água, ele volta a viver a velha vida. E sabe o que significa isso? Que não houve um verdadeiro arrependimento dentro dele. E ele vai voltar à velha vida e continua condenado como antes. O batismo não vai salvar você, não vai mudar a sua vida. A mudança já tem que estar aí. E quem muda a gente não é a gente, não é o nosso esforço. A nossa parte é pequena demais nisso. Quem muda a gente é a gente deixar Deus trabalhar na gente. Então, se você tem alguma dúvida com relação a isso, é melhor nem batizar. Porque senão eu vou estar levando um pecador enxuto para a água e vai sair um pecador molhado. Não adianta nada. Você só vai tomar um banho. Agora, se você tiver consciência de que daqui para frente a sua vida é outra, que você é uma nova criatura, que Jesus Cristo agora vai viver na sua vida e que você não é mais de você mesmo, mas é Cristo agora em você, aí sim, aí isso é válido. E você vai ser bênção, você vai ser uma nova criatura realmente, ok? Então, para quem é o batismo? Jesus ordenou para todos. Jesus disse em Mateus 28:19, ide fazei discípulos de todas as nações, que batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E Marcos 16 diz que quem crer e for batizado, esse será salvo, porém quem não crer já está condenado. Então, para ser batizado precisa crer. Se não creu, mesmo que seja batizado, não está salvo, está condenado ainda, ok? E Pedro, quando indagado, o que devemos fazer então se reconhecemos que somos pecadores? E Pedro falou então, arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E vocês vão adquirir uma nova vida. Então, veja, quando você aceita Jesus, um verdadeiro arrependimento acontece. E aí então você se torna uma nova criatura. Então, o batismo não tem um sentido místico que lhe é atribuído por alguns sacramentalistas, mas também não pode ser reduzido também a um simples ritual, um ato formal. Então, alguns pais da igreja do passado criam que o batismo purificava os pecados. Isso não é verdade, porque a Bíblia diz que o único que pode limpar nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Aí sim, quando você crê em Jesus, ao crer nele, o sangue dele derramado lá na cruz, limpa você de todo o pecado. Não há mais dívida para você, ok? Na segunda folha você tem aí, tem gente que procura o batismo na igreja por desejar ter um cargo, uma função, pessoas que se batizam para namorar com alguém da igreja ou imitar os outros. Alguns querem se batizar porque quer tomar santa ceia, porque acha bonito, ok? Isso não tem nenhum valor diante de Deus, ok? Nem sentido bíblico para isso. O testemunho sincero de cada candidato, demonstrando que agora tem uma nova vida interior, é o que realmente confirma o batismo nas águas, pois ele é um testemunho externo
de algo que já aconteceu dentro do indivíduo, ok? Um velho pastor dizia, né, que é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Se não tivermos cuidado, no dia do batismo, podemos levar ao tanque batismal ou ao rio um pecador enxuto e sair de lá um pecador molhado. Quer dizer, não aconteceu nada espiritualmente, apenas fisicamente. Então, é o cuidado que nós temos de fazer a nossa profissão de fé. Estar realmente disposto a negar a si mesmo. Estar disposto a deixar Jesus ser o Senhor da sua própria vida a partir de hoje. Ou de quando você aceitou Jesus, mas hoje é confirmação disso. Vocês devem dizer para você mesmo, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim, amém? Vocês estão dispostos a dizer isso hoje? Que não é mais vocês quem vivem agora, mas é Cristo que vive em você, amém? Então, se vocês confirmam isso, vocês também podem confirmar que a vida que agora que vocês vão viver na carne, vocês vão viver pela fé em Cristo, amém? Então, fazendo isso, vocês estão testemunhando publicamente que vocês se arrependem dos pecados passados e querem e desejam ardentemente uma nova vida. Aí você me diz, mas pastor, mas tem crente aí da igreja que não vive uma vida assim, então não é ok, tem crente e tem crente, gente. Tem crente que é convertido e tem crente que é convencido, eu não posso julgar. Mas a Bíblia diz, e Jesus falou, que nós conheceríamos as pessoas pelo fruto que ela dá. Uma árvore, você conhece o que ela é pelo fruto que ela dá. Então, se você vê alguma pessoa que diz que é crente, mas anda mentindo, anda adulterando, falando mal dos outros, anda fazendo coisas que não é certa, não é ilícitas, o que você vai julgar? Viu, é crente. Está vendo? Vai na igreja. Então o que está acontecendo? Ele está escandalizando o evangelho, ele está sujando e negando o nome de Jesus Cristo, e bem possível que talvez ele nem seja crente. Essa pessoa pode estar na igreja, mas em vez de ser trigo, pode ser um joio. Mas como a nós não cabe julgar, então nós não vamos apontar nenhum ou outro que fulano é assim, ciclano é assim. Cada um julgue o seu próprio coração, ok? Qual é a sua real intenção e motivação para você ir à igreja? Qual é a sua real motivação para você dizer que segue a Jesus Cristo? Quem diz que segue a Jesus tem que andar como Jesus andou e fazer o que Jesus manda, concorda? Então, se nós dizemos que somos seguidores de Cristo, o que Jesus mandou fazer, a gente tem que seguir. Então vocês não se assustem se você vê pessoas que não dão bom testemunho, porque existe, infelizmente. Gostaríamos que não fosse assim, mas infelizmente é. Mas os verdadeiros também existem, aqueles que querem ser fiéis. Então você não olhe o exemplo deles, você olhe para Jesus. O dia que Jesus decepcionar você, sai da igreja. Mas enquanto Jesus não decepcionar, fique. Agora, se eu decepcionar você, fica com Jesus. Porque eu vou ser julgado por Deus. Mas Jesus vai julgar você também pela escolha que você fez, ok? Então fica sempre com Jesus, ok? Vocês nunca vão ter problema. Então agora, Jesus, tornar-se membro de uma igreja, amados, através do batismo, é uma declaração pública que você está rompendo com o pecado, que te escraviza, e que agora você está livre por Jesus, e você nasce para uma nova vida com Cristo, e, portanto, a luta diária que você vai ter contra o pecado, que você vai evitá-lo, que antes de você ter Jesus, você era dominado, era escravo do pecado. Agora que você aceitou Jesus, o pecado não está mais em você, mas está à sua volta. E só você que pode abrir a porta para o pecado entrar. Então quando você pecar, não diga, foi o fulano, foi o ciclano, até foi o diabo. Foi você que quis. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então quando você pecar, e se acontecer, tem que ser um acidente, e não uma coisa normal, mas você vai dizer, eu pequei, só eu pequei. E peça perdão ao Senhor, e Ele perdoa o teu pecado. Não tente culpar ninguém, porque Deus não aceita a justificativa do pecador, amém? Jesus já foi a nossa justificativa, ok? Então, esse compromisso, muito mais do que para a igreja e para o pastor, você está assumindo com Deus. Portanto, todo o teu viver
depende de Jesus para a vitória contra o pecado no dia a dia da sua vida. Isso é o que chamamos santificação. Santificar-se significa se separar. Daquilo que era errado antes você cometia, você não tinha domínio, agora você foi liberto. Então você tem que se separar, porque se você quiser voltar para lá, você vai perder esse momento com Deus. Deus pode te rejeitar, porque você gostou e quer voltar para o pecado. Então que Deus abençoe vocês. Esse estudo, pequeno estudo que é o final da conclusão para o batismo nas águas que vamos fazer agora, deve ser e acompanhar vocês o resto da vida de vocês. Eu quero que vocês meditem nessas palavras e os nossos amigos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, se vocês tiverem mais dúvidas a respeito disso, da vida eterna, da vida após essa vida, e o que você precisa fazer para ser perdoado dos seus pecados, nós estamos à disposição. Você pode nos questionar. Aqui tem vários pastores, amigos nossos, que nós estamos aqui dispostos a ajudar você com isso. E aqueles que têm a experiência da salvação também já podem ajudar você a entender um pouco mais o que é a vida eterna, para que você também não seja condenado com todos os outros que vão ser condenados porque não creem em Jesus Cristo, que a única forma, a única porta para entrar no céu é Jesus Cristo. Então, fora disso, fora de Jesus, ninguém entra no céu. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero chamar agora os candidatos a ficar mais um pouco na frente. Nós vamos fazer a oração final. Vamos entrar nas águas agora, vamos começar o batismo, ok? Oh Deus, aleluia. Oh Deus, aleluia. Torna-se o seu princípio palpável, entendido, Senhor. A tua palavra foi exposta, Senhor. Deus, nós cremos nessas palavras, Senhor. O teu Espírito, Senhor, tem trabalhado, Senhor, de uma forma incrível, Senhor Pai, de uma forma tremenda. Senhor, dê continuidade a essa história bonita, Senhor. Ó Pai, através da vida dos teus filhos que estão aqui agora, quebrantados, arrependidos, Senhor, declarando o amor, declarando, Senhor, o desejo de te obedecer, ó Pai. Pedimos que esteja nos fortalecendo nesta caminhada, Senhor. Que nada, Senhor, fique simplesmente na emoção, mas que realmente tudo seja levado no Espírito, Senhor, para que eles possam conhecerem a Ti cada vez mais, sejam desejosos e buscando a Tua presença, Senhor. Não permita, Senhor, que eles tenham saudade daquilo que eles estão deixando. É verdade. Mas que eles Apaga, estejam, Senhor, ó tira Deus, isso. crendo que sempre o melhor virá de Ti, Senhor. No nome de Jesus, aquilo que ainda não foi possível entender, que o Teu Espírito possa continuar a falar no seu coração, na vida de todos os Senhor, não diferente das pessoas que estão aqui observando, Senhor. Que cada palavra que foi falada, Senhor, o Teu Espírito, Pai, esteja trabalhando e convencendo o coração, Senhor. Aquele que ainda não pertence a Ti, possa tomar essa decisão. Aleluia. No nome de Jesus, nós oramos a Ti, te agradecemos, Pai, aonde o Teu nome, Senhor, é glorificado como sempre, no nome de Jesus. Amém. Bem, agora nós vamos, os pastores vão entrar na água. Vamos tirar a foto antes, né, de entrar. Todo mundo aqui alinhado. Aqui, por favor. Vocês, abra assim o leque aí, ó. Vamos tirar a foto. Tira a foto aqui, ó. Ah, o fotógrafo. Ô, Cazu. Cazu. Essa, vamos tirar. Ô, Cazu, a máquina. Ó, Tuxinha, vem, Tuxinha. Tira aqui, ó.